todos nós somos portadores. Todos nós carregamos dentro da gente algo. Não necessariamente o vírus, mas tem gente que é portadora do medo. É só você chegar perto dela, que tudo que ela transmite, tudo que ela espalha para quem está ao redor dela é medo. Se você segue nas redes sociais, ela não fala de outra coisa, senão medo e desespero, porque além de sermos portadores ou possíveis portadores de doenças ou vírus, nós portamos coisas muito piores, como o medo e a desesperança. Muita gente está carregando dentro de si, está infectando, contagiando e espalhando para os outros medo. Mas também existem pessoas, e eu acho que Deus levanta a igreja nesse momento, que são portadoras de fé, que carregam dentro delas a fé no Senhor. Elas infectam quem está ao redor falando, vai passar, nós vamos sair dessa, a igreja vai ficar frondosa, não vai chegar na tua casa, não vai tocar a tua família. Nós temos que ser infectados, portadores, transmissores, vetores de fé. Esse é o momento que Deus levanta a igreja para falar, você tem que carregar dentro de você fé, mas você também tem que transmitir para as outras pessoas, para quem está ao redor de você. Você tem que falar de fé, você tem que transmitir, você tem que passar, você tem que infectar as outras pessoas que estão perto de você de fé. Então você é um portador, você carrega algo. E eu quero fazer para você 3 perguntas que são redundantes. Em outras palavras, a pergunta é, vale a pena ser infectado pelo que você carrega? Vale a pena ser contagiado pelo que você está portando dentro de você? Vale a pena as pessoas pegarem o que você tem? Deixa eu fazer essa pergunta para você. As pessoas, quando estão perto de você, elas correm o risco de serem infectadas pelo quê? Vai valer a pena estar perto do seu lado, seguir você em rede social, ouvir um áudio seu, uma conversa sua, o que você tem para transmitir, para infectar, para contagiar as outras pessoas? Vale a pena ser infectado pelo que você tem? E aqui eu quero citar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve para os crentes, para a igreja em Tessalônica, num período muito parecido com o período que nós estamos vivendo aqui. Era um período de medo, um período onde a igreja estava sendo perseguida, então eles ficavam trancafiados, acuados, sem saber o dia de amanhã, sem saber se poderiam se juntar novamente, se poderiam fazer culto a Deus, e estavam se questionando, talvez uma situação similar à nossa, só que com outra condição. A gente é por causa de um vírus, eles eram por causa de perseguição, de morte, de açoites, de todo tipo de pessoas que não queriam que a igreja continuasse. E olha o que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. 1 Tessalonicenses, você pode pegar o seu aplicativo, abrir a sua Bíblia aí no culto em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que ele fala para essa igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança por causa do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai. Então olha como é interessante, ele lista, ao falar que ele está orando para aquele povo, ao falar que Deus colocou no coração deles de pensar, de escrever, de meditar e de bendizer aquela igreja e aquele povo em Tessalônica. Olha o que ele fala, ele lista 3 características. Ele fala, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. 2, do trabalho do amor. 3, da paciência da esperança. Por causa de quê? Das notícias que estão ao redor, pastor? Por causa do jornal? Por causa das manchetes? Não, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos não pelo que nós ouvimos, nós estamos agradecendo a vocês por essas 3 coisas, pela fé, pelo amor e pela esperança por causa de Jesus. Nós sabemos que as notícias podem ser contrárias, mas vocês ainda têm fé, mas vocês ainda têm amor, mas vocês ainda têm esperança. E se vocês têm essas 3 coisas, ninguém vai parar vocês. Ninguém. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, 2 versículos depois, olha o que está escrito: porque a boas novas foi espalhada, ela não chegou a vós, ela não foi levada a vós somente em palavras, ela foi levada, espalhada e chegou até vocês também em poder. Eu acho interessante isso. Não é só notícia ruim que espalha rápido, não.
Não é só vírus que espalha, que é altamente contagioso, não. Olha o que ele está falando. Ele está falando, a boas novas, o evangelho não chegou até você só em palavras, mas em poder. Boas notícias também se espalham rápido. Boas novas também é contagiante, também é contagioso. Boas novas também é algo que infecta as pessoas, que corre muito rápido. Assim como é um vírus, a boas novas é mais rápida ainda. Já pensou? Já pensou? Você liga o jornal amanhã, chega uma mensagem, um link no Zap, você abre o portal de notícia e fala assim: descobriram um antídoto, fizeram uma vacina, existiu, agora lançaram um remédio de cura para este vírus. A minha pergunta é, quanto tempo vai demorar para isso espalhar no mundo inteiro? Quanto tempo? Vai ser em frações de segundos. Se amanhã sair uma notícia que alguém descobriu a cura do coronavírus, espalha de maneira rápida. Más notícias se espalham rápido, mas boas notícias, boas novas se espalham mais rápido ainda. Eu dou glória a Deus, porque boas notícias vão se espalhar pelo Brasil. Boas notícias, eu profetizo, vão se espalhar pelo mundo daqui para frente. Vai se espalhar de uma maneira tão rápida. Boa nova é tão contagiante. Boas novas correm tão rápido. Boas novas alcançam as pessoas, infecta as pessoas de uma maneira. Boas novas, a boa notícia é altamente contagiosa. E ela contagiou você. Falando em boas notícias, em boas novas, olha o que Jesus fala. Acho interessante. No evangelho dele, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, versículo 17. Marcos 2,17. Olha o que Jesus está falando para você nesse momento. Uau, essas palavras são para hoje. Eu acho tão interessante. Para mim, a Bíblia, ela tá tendo mais profundidade nesses momentos, já perceberam? Quando a gente está bem, ok, glória a Deus, aleluia, mas quando a gente passa por crises como nós estamos passando, quando eu leio a Bíblia eu falo, Senhor, como é que pode? Eu nunca percebi isso na tua palavra, está falando numa profundidade diferente como nunca antes. Olha o que o Senhor Jesus diz em Marcos 2, capítulo 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu tenho uma boa notícia para o mundo. Jesus veio para os doentes. Uau. O Espírito Santo está aqui por causa de você que está doente. Por causa de você que está passando mal, por causa de você que foi infectado. O Espírito Santo, Jesus veio ao mundo e ele fala aqui, eu não venho para justo não, eu não venho para bom não, eu não venho para perfeito, eu venho para os pecadores, eu venho para as pessoas que cometem falhas, eu venho para as pessoas que são machucadas e machucaram, e são decepcionadas e decepcionaram os outros. Jesus saiu do seu trono de glória, se despiu de todo o seu poder, se fez homem, ele habitou entre nós e ele veio para tocar os enfermos. Ele tocou leprosos, e na lei judaica falava que não podia, senão você ficava imundo, e era também contagioso aquilo. Mas Jesus, que era puro, toca o impuro, mas ele não fica imundo, ele não fica impuro. Acontece o contrário. Jesus, que é todo puro, quando ele toca o imundo, é o imundo que se torna puro, é o doente que se torna são. Por quê? Porque aquilo que Jesus tem é altamente contagioso. O que Jesus tem, o Espírito dele é muito mais contagioso do que uma doença. Se você deixar o Espírito Santo e Jesus te tocar nesse momento, Jesus não vai ficar com coronavírus se ele te tocar. É você que vai ser infectado pelo que Jesus tem. E se Jesus chegar perto de você, se você aceitar a Jesus, se você fizer uma decisão, uma oração nessa noite, eu não sei onde você está me assistindo, pode ser dentro de um hospital, numa maca, entubado, talvez alguém está colocando, passa para alguém esse vídeo, alguém que está com coronavírus, alguém que está infectado, alguém que está em estágio terminal. Se Jesus te tocar, ele não é infectado pelo que você tem, é você que é contagiado pelo que Jesus tem. O Espírito dele entra dentro de você, o Espírito cura você, o Espírito toma o seu corpo. Nós hoje, nós estamos evitando o contato, não é isso? Álcool em gel, máscara, a gente não pode tocar ninguém. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te tocar.
Ele não fica infectado, não. Ele já fez isso antes, não fez? Ele tocava leproso, ele não ficava imundo, leproso que ficava puro. Ele tocava pessoas pecadoras, ele andava com prostitutas, ele andava com pessoas falhas. E quando ele tocava essas pessoas eram curadas. O Espírito dele vai passar para dentro de você aquilo que Jesus está portando, aquilo que ele está carregando. Ele é vetor de salvação, ele é vetor de cura, ele é vetor de restauração para a sua vida. Deus vai te alcançar nesse hospital, Deus vai te alcançar nessa quarentena, nesse quarto, você está isolado, deixa que o Espírito Santo toque em você, que Ele vai te salvar. O que você tem, a sua enfermidade, Ele já pagou esse preço. O seu coronavírus, a sua febre, o seu sintoma, já foi crucificado na cruz do Calvário, Jesus já morreu por isso. E Ele ressuscitou para te tocar e para te dar vida eterna. Por isso que para mim são momentos como esses, que eu falo, uau, agora eu estou entendendo a Bíblia. Agora de fato dá para entender. Jesus, ele é portador de algo muito contagioso. Pode perceber na Bíblia, onde ele tocava, ele chegava, tinha um cego, ele tocava, ele era curado. Tinha um paralítico, um manco, ele tocava, era curado. Por quê? Porque aquele espírito que estava em Jesus é mais contagioso do que o vírus, é mais contagioso do que a doença, é mais contagioso do que o pecado. E é essa a boa notícia que eu venho trazer para você essa noite. Esse Espírito está dentro de você. E Deus está falando assim, ó, eu quero que se espalhe isso. Eu quero que contagie o Brasil e o mundo. Contagie outras pessoas. Se você nasceu de novo, você carrega dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte. E esse Espírito, ele tocando nas pessoas, ele vai infectar as pessoas, ele vai tomar conta de tudo. O Evangelho, a boas novas, ela espalha mais rápido e é muito mais contagiosa do que qualquer medo, do que qualquer desespero, do que qualquer desesperança, do que qualquer enfermidade, do que qualquer coisa que possa deixar você aflito aí onde você está. Certa vez, olha como esse Espírito que você tem, que eu tenho, que nós temos, ele tem um potencial de ser muito mais contagioso do que esse vírus que a gente está vendo. A gente se assusta, como é que pode do nada, dobra, triplica, não sei o que, a gente está vendo na Itália, mas o Espírito que tem na gente é muito mais. Jesus certa vez chega em Samaria e tem uma mulher tirando água em um poço. Jesus não podia conversar, existiam alguns atritos e os povos eram ríspidos uns com os outros, mas Jesus chega com essa moça e fala assim, me dá água. Estava junto ao poço de Jacó, me dá água. E a mulher começa a questionar Jesus, que negócio é esse, você não podia falar comigo e tudo. Aí Jesus fala, cadê o teu marido, vai lá. Ela fala, você não tem, bem feito. Aí, enfim, Jesus explicou, você conhece a história, eu não vou resumir aqui. Você conhece essa história, só que Jesus fala o seguinte, se você beber da água que eu tenho, olha, Jesus já estava contagiando ela, já estava infectando ela, já estava passando o que está dentro dele para ela. Se você experimentar daquilo que eu porto, daquilo que eu sou vetor, daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu estou infectado, você vai beber dessa água e você nunca mais terá sede novamente. E Jesus tornou dela uma fonte de água viva. Resumindo a história, essa mulher sai dali, ela foi pegar água, mas ela deixa o cântaro para trás, porque ela foi cheia da água viva, ela não precisa mais daquela água. Ela volta para a cidade dela e ela começa a anunciar aquilo que Jesus havia feito com ela, aquilo que Jesus havia dito para ela. E olha que interessante, algum tempo depois, você lê nos relatos, em Atos, em outras passagens dos Evangelhos, que naquele local tem uma igreja. E aí, os líderes mandam Filipe para pastorear aquela igreja. Depois de um tempo, Filipe fala, Pedro, que é o pastor presidente, né, o bispo, é o homem que mandava na igreja naquele tempo. Pedro, você tem que vir aqui, você tem que visitar. E Pedro vai até Samaria, vai até o local onde aquela mulher vivia, porque houve um fenômeno de crescimento, se espalhou, aleluia, contagiou de uma maneira tão rápida que ninguém esperava. Ele falou, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo com aquela igreja, porque ela está crescendo muito rápido, as pessoas estão sendo contagiadas, infectadas muito rápido, está crescendo, está explodindo aquela igreja. Por quê? Porque aquela mulher ficou infectada, ela ficou contagiada, o que estava dentro de Jesus passou para dentro dela. E quando a gente pega algo de Jesus que enche a gente não consegue segurar, transborda. Ela saiu pregando o Evangelho para tudo que é lugar, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram multiplicadas, entende? O que nós temos tem um potencial tão grande de contágio,
de infectar os outros, de alcançar os outros, mais do que tudo isso que nós estamos vendo aqui. Nós precisamos nos tornar crentes perigosos, se é assim que eu posso falar. Perigosos. Sabe aquele crente que a pessoa fala, não quero nem chegar perto dele. Por quê? Porque ele vai pregar para mim, ele vai orar, eu vou começar a chorar. Não tem gente assim? Não fala não. Por quê? Porque quando ele abre a boca, eu sinto um frio na espinha. Quando ele canta aquela música, até eu não gosto nem de ver. Por quê? Porque é algo sinto diferente. Eu me sinto confrontado, eu me sinto pequeno, eu começo a chorar quando aquela pessoa chega perto de mim. Por quê? Porque ela é contagiosa, ela é contagiante. Existe um espírito dentro dela que quando ela chega perto, o que está dentro dela vai se espalhando, vai pegando, vai tomando as pessoas que estão ao redor. Nós temos que entender que esse espírito, ele existe, ele vive dentro da gente. É dentro da gente, crente. É dentro de você. Você tem que infectar a sua família, a sua casa, a sua rua, com aquilo que Deus colocou dentro de você. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Outro dia, veja, pessoas no mundo inteiro, obrigado aí, Deus te abençoe, pessoas no mundo inteiro estão tremendo de medo nesse momento. Estão desesperançosos nesse momento. Eu vi, outro dia, fui no supermercado, vi uma criança falando assim para a mamãe, né? Aquelas notícias, todo mundo conversando em corredor e tudo, e a menina falou, mamãe, será que esse é o fim do mundo? Uma criancinha, olha a percepção dela. Será que é o fim do mundo, mamãe? Porque medo é contagioso. Contagia a criança, que não entende muito bem. Quando ela vê todo mundo morrendo, todo mundo, ninguém pode falar com ninguém, ela, não posso ver o vovô, não posso ver o papai, não posso ver a mamãe, tem que ficar trancado dentro de casa. Mãe, o que está acontecendo? Está acabando o mundo? O medo, ele é muito contagioso, mas a fé é mais contagiosa ainda. A esperança é mais contagiosa ainda. O amor é mais contagioso ainda. Eu sou transmissor de fé. Eu carrego dentro de mim fé. Eu sou portador, eu sou vetor de fé. E está na hora de homens, está na hora de mulheres e homens de Deus contagiarem as pessoas ao redor delas. Nós saímos das nossas quatro paredes. Nós fomos obrigados, nós fomos arrancados e tirados desse templo aqui. Então está na hora de incendiar o Brasil e o mundo com aquilo que nós estamos contagiados. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem mais desculpa, porque eu prego na igreja, eu oro na igreja, eu canto na igreja. Não tem mais igreja física. Eu quero ver você pregar na rua, eu quero ver você orar na rua, eu quero você ir para a sua sacada e ficar cantando, como tem um projeto todo dia o pessoal cantando. Faça isso porque você está cheio. O diabo pensou que ele ia acabar com a igreja. Ele pensou que ele ia esfriar a igreja, tirando ela do prédio, do templo. Mas igreja não é templo, não é prédio cheio de gente. Igreja é gente cheia de Deus. E se o diabo acha que ele ia parar a igreja por causa disso, ele está muito enganado. É agora que a gente está sendo obrigado a se espalhar e contagiar o Brasil e o mundo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Está na hora, gente. Essa é a nossa hora de contagiar. É a hora da gente fazer duas coisas. Não se fala isso, ó. Vamos ficar em casa e temos que ter todos os cuidados. Eu sei que você está entendendo a mensagem que eu estou pregando. Eu não estou sendo irresponsável falando, vai para a rua, abraça. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, onde você está, da maneira onde Deus colocou, quarentena ou não quarentena, você é contagioso. E o que tem dentro de você vai muito mais, infecta muito mais do que esse vírus. Muito mais. E aí a gente fala assim, ó, vamos ficar porque a gente tem que achatar. A gente tem que baixar a curva de crescimento do corona. E eu acho que isso vai acontecer. E começa com o povo de Deus. A gente tem que ter responsabilidade para que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que prestar atenção para outra curva. Qual é? Da infecção do evangelho. Do crescimento das boas novas. Conforme vai baixando o coronavírus, a curva das boas novas, a curva do evangelho, a curva da pregação, a curva da igreja tem que crescer cada vez mais. E é isso que o diabo não entendeu. Ele pensou que pegou a igreja despercebida, mas é agora que ele colocou a igreja para pregar o evangelho. Presta atenção, eu estava com medo. Eu sou pastor, nós temos um campo de aproximadamente 180 igrejas. E pastor vive do altar. E aí quando vem isso, fora todas as questões também espirituais da pessoa, eu falei, tem 180 pessoas que talvez não vão ter do que viver. Esse foi o meu medo. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? Tu está me tirando daqui, Pai. O povo não vai vir mais, não vai ter dízimo, não vai ter oferta, não vai ter comunhão, vai ter esfriamento espiritual. Aí eu fui na sexta-feira fazer uma live no Instagram.
eu sentei ali atrás, tinham 2 pessoas, eu coloquei para poder explicar para essas pessoas o que estava acontecendo. Só que eu sou pregador. E aí eu comecei a explicar, no meio da explicação mesmo, aí abri Bíblia, joguei texto, e glória a Deus, e aleluia, e poder, e fogo. Sabe o que eu achei interessante? Que era uma sexta-feira. Sexta-feira não tem culto aqui. Eu estou numa igreja, se você não nos conhece, uma igreja que tem aqui uma capacidade para 600, 700, se a gente botar muitas cadeiras aqui, quando tem eventos maiores, 1.000, 1.200 pessoas cabem aqui dentro. Daí eu, sexta-feira, num dia de culto, fora de horário de culto, eu fiz assim, vou anunciar o posicionamento da igreja, né? É interessante comunicar a membresia. Eu fiz uma live, falando, vou falar aqui para o pessoal, porque eu tô... E eu estava com medo. o espírito do medo estava querendo me infectar, estava me contagiando. Aí eu fiz essa live. Rápido, depois a Naine entrou, falei algumas coisas, falei do posicionamento. Quando eu desliguei, que a gente aperta no botão, ele mostra quantas pessoas assistiram a live. Tem aquele que assiste ao mesmo tempo, mas você vê no final quantas pessoas assistiram e foram alcançadas. Quase 5.000 pessoas. Aí quando eu li aquilo, eu falei assim, Satanás, tu perdeu de novo. Porque tu me tirou daqui, eu poderia estar fazendo um culto com 600 pessoas, mas porque tu fechou a igreja, porque tu enviou doença, eu não prego mais para 600, eu prego para 6.000, eu prego para 60.000, eu prego para 600.000, porque o diabo tentou enterrar a igreja. Deus está falando, é agora que eu vou levantar a igreja. Se você acha que você pregava para poucas pessoas, a tua voz vai ser levantada, porque o que eu coloquei, André, dentro de ti, o que eu coloquei na igreja, nos crentes, é muito mais contagioso do que qualquer vírus, do que qualquer doença, do que qualquer pandemia. Deus, eu não sei se vocês percebem isso, eu tenho um sentimento gostoso. Deus iniciou uma pandemia de fé. O diabo começou com uma pandemia de medo e de doença. Deus falou, não tem problema não, eu vou achatar essa curva dessa pandemia, mas tu vai ver a curva de fé, do evangelho, das boas novas crescendo, porque agora quem pregava para 600, prega para 60.000, prega para 600.000, prega para 6 milhões, e eu profetizo sobre a nossa igreja, quando parar, o pessoal que vai assistir online, os crentes online nossos vão ser bem maiores, 10, 20, 30, 40 vezes maiores do que os crentes daqui dessa igreja. Essa igreja será usada para pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Por quê? Porque o diabo atacou a gente. Vamos contra-atacar. E a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você entender esse texto, não é a porta da igreja. Porque quando a gente fala, a percepção é essa, né? E o diabo está querendo entrar na igreja, a gente tem que segurar, bota uma perna manca para ele não bater. Não, não. É a porta do inferno que não vai prevalecer. É a igreja que está batendo com o pé no inferno agora. É a igreja que está entrando, é a igreja que está invadindo, é a igreja que está quebrando, é a igreja que está chegando com tudo, dando voadora, batendo, vendo aquele negócio que nem sei o nome de polícia, que ele bate assim e arromba a porta. É isso que está acontecendo nesse momento no inferno. A igreja está avançando e batendo de frente. Gente, esse negócio de evangelho é contagioso. Ele infecta, ele pega, ele passa. Deus iniciou uma pandemia de fé, uma pandemia de esperança, uma pandemia de amor. E essa curva na nossa igreja eu já percebi. Primeira live, 5.000. Falei, opa, a curva já está aqui. Não tem curva de pandemia maior do que essa, da fé de Jesus. E eu repito, para terminando quase aqui, o que Paulo falou, sempre damos graças, agradecemos a Deus por vocês. E nós fazemos menção, nós citamos vocês nas nossas orações. E a gente lembra o seguinte na oração: as boas obras da vossa fé, o trabalho do seu amor e a paciência da sua esperança. Jesus fala a mesma coisa e corrobora. Ele fala assim, sabe como as pessoas conhecerão a minha igreja? Sabe qual é a característica que aquelas pessoas que vão ter algum contato com vocês e vão ser contagiados por vocês, infectados por vocês, vão reconhecer o tipo de vírus que vocês têm? Vão saber se o teste dá positivo, se vocês testam positivo? Aí o Senhor fala, não é pelo nível de álcool em gel que você passa na mão, não. Não é por quanta água você estoca na sua casa, papel higiênico. Não é quantas máscaras você usa, não, que eles vão perceber. Ele fala assim, eles te conhecerão pelas obras do amor, quando vocês amarem uns aos outros. Então, Paulo percebe que esta igreja tem a característica de uma igreja contagiante e contagiosa. É o amor de vocês. Eu oro a Deus pelo trabalho do amor de vocês, por aquilo que vocês estão fazendo. Porque nesse momento, e eu citei aqui antes, esse é o momento que o Senhor está falando o seguinte, não sei se vocês percebem, mas abre um olho para o que está acontecendo.
nós estamos saindo da igreja, estamos ficando na nossa casa, porque o Senhor falou o seguinte: é quando as pessoas perceberem o amor que vocês têm uns com os outros. E o que o Senhor está falando é: a minha igreja cresceu, chegou até aqui, mas está na hora da gente voltar um pouco para o beabá, para uma explosão que eu vou dar agora. Mas eu preciso sedimentar a base. O que ele está fazendo? Volta para casa, todo mundo, e aprende a amar a tua mulher. Aprende a amar teus filhos. Aprende a conviver juntos nesse momento. Aprende a ter comunhão em paz nesse momento. Por quê? Porque a minha igreja, ela não é conhecida por grandes templos. Não é conhecida por grandes catedrais. Porque hoje a gente pensa, a gente passa na dúvida: uau, que igrejão, que catedral, que templo maravilhoso. O Senhor não falou: a minha igreja será reconhecida pelo tamanho dos templos. Não, ela falou assim: será reconhecida quando eles aprenderem a amar uns aos outros. É o trabalho do amor. Então o Senhor está falando: está chegando o fim dos tempos e eu vou preparar vocês. Eu sou o personal trainer de vocês. E o primeiro exercício que vocês vão fazer não é bíceps, tríceps, não é costas nem peitoral. O primeiro exercício que vocês vão fazer na academia do Senhor é: vamos voltar a ser igreja como está o corpo de Cristo. Eu não sei se você percebe, esse é o primeiro culto de domingo. É o primeiro culto, é a primeira experiência. Mas eu já tenho a convicção que a nossa igreja está se tornando mais parecida com a noiva de Cristo, mais verdadeira e mais legítima, como está descrita na Bíblia. É isso que o Senhor está falando. Tá bom, eu gosto de vocês, mas eu vou fazer vocês mais parecidos com aquilo que eu sempre planejei. A igreja tem que ser parecida com a minha noiva. E eu vou preparar, e eu vou condicionar para vocês. E eu acho, bota aqui, Glorinha, está chegando pedido de oração para tudo que é lugar, né? Tá certo. A Letícia, ela está com coronavírus. Letícia, Deus vai te tocar e o espírito que está dentro dele vai passar para você, porque o que tem dentro dele é muito mais contagioso, é muito mais forte, é maior, infecta muito mais do que aquilo que entrou dentro de você. Eu profetizo sobre a sua vida cura, libertação e melhoria em nome de Jesus. Pessoas estão assistindo, estão sendo curadas agora. Por quê? Porque é contagioso. Isso aqui infecta, isso passa da gente para as pessoas. A fé é isso. A fé é isso. Olha, eu escuto pessoas falarem: vou sair daqui tudinho, tudo errado, Deus está me levando para tudo que é lugar, mas eu conheço pessoas que são assim, e eu já ouvi até da igreja natural, falando assim: eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal como era antes. Não é isso que todo mundo está falando? Tá, não sei o quê, mas eu não vejo a hora, eu estou orando, eu não vejo a hora que tudo volte ao normal. Me perdoe colocar minha opinião sobre isso. A minha esperança não é que volte mais ao normal. A minha esperança está muito acima disso. Está muito além disso. O normal, gente, estava muito confortável. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. O nosso normal estava muito confortável. O nosso normal estava muito egoísta. A gente estava trancado aqui dentro, então a gente entrava, dava glória a Deus. A gente dava aleluia, dava oferta, fazia ensaios, amém, glória a Deus, aleluia, e acabava. A gente ensaiava aqui, cantava aqui, e agora? A gente não está mais aqui dentro. Deus está falando o seguinte: eu vou tirar vocês da zona de conforto. O normal não é o que eu quero para vocês. Eu estou chacoalhando a igreja, eu estou chacoalhando as bases da igreja evangélica do Brasil, da fé no Brasil, para vocês entenderem que não vai mais voltar ao normal, porque o que eu tenho para vocês é muito acima, é muito melhor, é muito maior do que o normal. O normal é muito seguro para muita gente. Jesus está falando: a boas novas é como um efeito de vírus, só que muito mais contagiante. Muito mais. Por isso eu pergunto para você aquela mesma pergunta: vale a pena ser contagiado pelo que você tem? Vale a pena as pessoas serem infectadas por aquilo que você carrega? Vale a pena as pessoas pegarem aquilo que você tem dentro de você? Porque se uma doença que você tem infecta mais do que o Espírito Santo que tem dentro de você, tem algo errado. Se o que as pessoas têm medo de serem contagiadas quando elas se aproximam de você é por causa apenas de uma doença, é porque tem algo errado. Deus vai começar a queimar dentro de ti, vai arder um espírito missionário, um espírito do evangelho, um espírito de fé, um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de moderação que você não vai conseguir conter dentro de você aquilo, porque a boas novas que nós temos, que vive dentro da gente, ela é contagiosa e ela é muito maior do que o nosso corpo. Ela quer sair da gente e contagiar e alcançar, infectar e tomar posse de todas as outras pessoas. Você não consegue ser tocado por Jesus e ficar parado sem contagiar, sem abraçar, sem alcançar outras pessoas.
vale a pena ser contagiado por aquilo que você tem dentro de você? Esse ano é um ano que nós estamos declarando a seguinte frase: meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E aí eu estava orando e falei, olha só como Deus faz. O que é isso? Vamos falar a verdade? O que significa essa frase? Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho? Eles serão contagiados com aquilo que tem dentro de mim. Os meus filhos vão ser infectados pelo aquilo que eu carrego dentro de mim. Os meus filhos vão pegar, Ana, tudo aquilo que tem em mim. Porque se eles estão comigo, a minha fé, o meu amor, a esperança, o evangelho, as boas novas que tem dentro de mim, eu não consigo conter, eles vão ver e eles vão ser infectados. Quando eu falei isso, eu falei, Senhor, tá aí, acertamos naquilo que nós colocamos, Tu está brindando. Quando eu vi dessa forma, eu falei, não tem jeito, pais, vocês vão infectar os filhos de vocês com as boas novas, eles vão louvar a Deus, eles vão adorar a Deus, eles vão ter fé e eles vão seguir o caminhada deles cristã, amando a Deus da mesma maneira que vocês. Por quê? Porque aquilo que tem dentro de vocês vai infectar e vai contagiar isso. Quer ver um sinal? Está preparado o vídeo aí, gente? Atrás? Prepara o vídeo para mim. Só me diz ok se está preparado ou não. Levanta a mão. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo na nossa igreja. Isso aqui é só um exemplo, ok? Porque era algo... Eu estou aqui em São José dos Campos há 6 meses. E eu dou glória a Deus, aleluia. Uma igreja avivada, uma igreja querida, uma igreja que ama a Deus. Mas às vezes é necessário a gente sair daqui. É necessário vir uma crise, é necessário a gente ser chacoalhado para a gente começar a pegar aquilo que tem dentro da gente e contagiar as outras pessoas. Está preparado? Dá só uma olhada no que está acontecendo aqui dentro. Eu vou mostrar um vídeo para você da Miriam Corrá. Ela canta no Ministério de Louvor. Olha o que ela fez ontem. Eu vi no Instagram dela e falei assim, ó, é isso aqui que está acontecendo. Ela vai começar a contagiar a mim. Eu vou lá, talvez onde eu moro, eu vou fazer a mesma coisa. Dá só uma olhada no que ela está fazendo lá na casa dela. Brasil, em nome de Jesus, nós vamos declarar como vizinhança, nós vamos declarar por misericórdia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós. E manda essa praga embora, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Venceu a morte, venceu a cruz. E é no nome de Jesus que nós vamos adorar. Amém? Tira aí, Daniel. Cadê o Daniel, Marta? Vou pegar o... A gente tem até acompanhamento, hein? Eu coloquei a letra no WhatsApp da vizinhança. Vai, Daniel. É isso. É isso que Deus está fazendo com a igreja dele. Aleluia, arabacei. É isso que Deus está fazendo. Ele está falando, está na hora de contagiar esse mundo. Não dá mais para conter dentro de você. Aquilo que você carrega, aquilo que você porta, ele tem que chegar e tem que alcançar as outras pessoas. Elas serão infectadas pelo amor de Deus, pelo fogo de Deus, pelo poder de Deus, pelo evangelho, pelas boas novas. Deixa eu terminar, já estou terminando a mensagem. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui para a gente cantar no final, deixa Deus fluir no coração de vocês para cantar o que vocês entenderem. O versículo para mim principal, texto áureo dos infectados, texto áureo da pandemia da fé, texto áureo do momento que nós estamos vivendo dentro da igreja, é o que está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Jesus fala, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E olha o que está escrito, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E olha isso, não tem quarentena não, irmão, que segura, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire em quarentena, mas o velador e dá luz a toda a casa, ele pega e bota para cima para dar luz em toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, para que vejam a fé, para que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Quarentena não cala crente.
quarentena não para o sal, não para a luz. A igreja dá o gosto, a igreja salga, a igreja tempera. Mas deixa eu falar outra coisa que a igreja faz, porque muitas vezes a gente pensa que sal é para temperar, sal é para salgar. Não, no tempo de Jesus não tinha geladeira nem freezer. Sabe para que se usava sal? Para preservar carnes, para não apodrecerem. Se não fosse a igreja, a sociedade já estaria podre. Aleluia. Se não fosse o evangelho de Jesus, se não fosse a boas novas, a sociedade estaria em fase de putrefação, estaria totalmente acabada, se desfazendo. É por isso que Deus falou, vão permear. Aleluia. Sabe o que Ele está fazendo? Dá um zoom aqui, não estou nem aí, vai molhar, não tem gente aqui mesmo para molhar, né? Imagine que isso aqui é um saleiro. Está aqui. Aqui é a igreja. Está aqui o sal, dentro do saleiro. Aí vem uma pandemia. Aí vem o coronavírus. Aí vem uma crise. Aí Deus fala, bem, está na hora de salgar. Mas como é que vocês vão salgar se vocês estão dentro do saleiro? Deus está pegando a igreja e está fazendo assim, ó. Está pegando o saleiro e está chacoalhando o saleiro. Ele está pegando a igreja e está chacoalhando a igreja. Ele está pegando a igreja e está botando a igreja literalmente de cabeça para baixo, porque se não botar de cabeça para baixo, não sai pela tampa. Vocês têm que sair porque está na hora de permear a sociedade, na hora de permear os colégios, as artes, as faculdades, está na hora de permear os hospitais, está na hora de permear toda a sociedade, todo o segmento, todo o nível, poder aquisitivo. Vocês precisam estar no meio de todos eles. Vocês vão contagiar o Brasil e o mundo com aquilo que vocês têm, com o sabor que eu coloquei em vocês, com o tempero que vocês carregam. Está na hora da gente contagiar o mundo com as boas obras. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.